Bom dia, amadas inteligências da Escola de Campeões. Deus é maior. Tenhamos excelente semana com Deus. Hoje é dia 31 de julho do ano de 2023, ano de bênçãos. E o ano por vir, 2024, será ainda melhor em Deus. Vamos lá. Prosseguindo com a leitura da história do rei Davi. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 23. Estamos no tópico Davi salva a cidade de Keila. Saul está empreendendo perseguições severas contra a vida de Davi. O rei Saul foi tomado por impulsos assassinos, em decorrência da inveja que ele tinha no coração. O rei Saul utilizava o seu poderio de soberano e o seu domínio sobre o exército para perseguir o seu melhor trabalhador. Vejam só, Davi, um grande comandante de exércitos, aquele que garantiu vitória sobre os filisteus, derrotando o gigante Golias. Mas Saul, um governante insensato e tremendamente decadente, deixava ser guiado pela inveja, queria matar o seu melhor trabalhador. E Davi, mesmo sendo perseguido, ainda arrumava tempo para salvar outras pessoas. Na escassez, na tribulação, na perseguição e auxiliando outras pessoas, salvando uma cidade. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus, o Senhor: devo ir e atacar os filisteus? Sim, respondeu o oráculo do Senhor. Ataque-os e salva a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram bem assim: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais de ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Davi, comandante, o rei Saul está nos perseguindo e quer nos matar, e o senhor quer ainda arrumar mais problemas para nós? Não, vamos ficar por aqui. Então Davi consultou novamente a Deus, o Senhor, Jeová, dos Yahvé. E o oráculo de Deus respondeu bem assim: Davi, vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. É uma ordem minha. Tenha fé no coração, como sempre você teve. Eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus. Mataram muitos deles e tomaram os seus rebanhos. E assim Davi salvou os moradores da cidade de Keila. Na ocasião em que Abiatar, filho de Aimeleque, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, ele levou o manto sacerdotal. Abiatar, filho de Aimeleque, o único sobrevivente da matança contra os sacerdotes. O rei Saul, possuído pelo mal, ordenou que Doeg assassinasse todos os sacerdotes, porque Aimeleque, o sacerdote mor, havia auxiliado Davi e consultado a Deus para que Davi tivesse bom destino, como sempre ele fazia, mas
Com o rei Saul não tinha argumento, homem insensato, tolo, guiado pela inveja. E sabemos bem que onde há inveja, impera a burrice. Todos perdem, absolutamente todos perdem. Ambiente em que as pessoas ficam se comparando uma em relação às outras, ou umas em relação às outras. Ambiente em que impera a inveja, a burrice é a dominadora por excelência. Todos perdem. Na ocasião em que Abiatar, filho de Aimeleque, escapou e foi se juntar a Davi em Queila, ele levou o manto sacerdotal. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Queila, disse bem assim: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. O rei endoideceu. O rei Saul agora acha que Deus se associou aos impulsos assassinos dele. Pronto. Saul agora acha que Deus está associado à inveja dele em relação a Davi. Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha mortal. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha, a fim de marchar contra Queila e cercar Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: Traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Todas as minhas decisões são fundamentadas em antes uma consulta a Deus. Eu sempre consulto a Deus antes de tomar as minhas decisões. Portanto, Abiatar, traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Então, Davi disse bem assim: Ó Senhor, Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Queila para destruí-la por minha causa. Muitos inocentes morrerão por minha causa, por minha presença estar neste lugar. Será que os moradores de Queila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? O Senhor, ó Senhor Deus, Deus de Israel, peço-te que me respondas. Saul virá, sim, ele virá, respondeu o Senhor. E será que os moradores de Queila vão entregar a mim e também os meus homens ao rei Saul? Perguntou Davi. Sim, vão te entregar. Tem muito fofoqueiro na cidade, tem muito espião na cidade, muito fofoqueiro. Acorda, Davi. Sim, eles vão te entregar, respondeu o Senhor. Então Davi e os seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Queila e seguiram sem rumo certo. Quando o rei Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Queila, abandonou o seu plano. Tópico seguinte: Davi na região deserta e montanhosa. Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa que fica perto de Zífer. Saul continuava a procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. E Davi estava com muito medo, porque Saul tinha saído para matá-lo.
O rei Saul estava obstinadamente obstinado a exterminar Davi. Davi passou a viver em Oreza, no deserto, que fica perto de Zife. Jonatas foi encontrar-se com ele ali. Ele lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Jonatas disse bem assim: não tenha medo, Davi. Saul, o meu pai, não conseguirá causar-lhe nenhum mal. Você será o rei de Israel, e eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. E o meu pai sabe muito bem disso. Ele quer te exterminar, mas o Senhor Deus, Jeová dos Yahvé, te protegerá, te blindará. E ali, na presença de Deus, o Senhor Jeová, os dois renovaram a sua promessa de amizade, o cuidado mútuo da descendência, tanto de Jonatas quanto de Davi. Meu amigo, tu tens uma responsabilidade sagrada para comigo. Olha para a minha descendência. Está em tuas mãos. Foi o que disse Jonatas a Davi e foi o que disse Davi a Jonatas. Uma promessa de amizade em Deus. O cuidado mútuo com a descendência recíproca. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Algumas pessoas de Zife foram a Gibeá e disseram ao rei Saul. Vejam só, de novo, sempre eles, impossíveis, não param, os fofoqueiros. Algumas pessoas de Zife foram a Gibeá e disseram ao rei Saul: Rei, o senhor não sabe da novidade. Davi está escondido na nossa terra, em Oreza, no monte Aquila, ao sul de Gesimon. Ó rei, nem te conto. O homem tá fácil, presa fácil. Davi está escondido na nossa terra, vulnerável, em Oreza, no monte Aquila, ao sul de Gesimon. Nós sabemos que o Senhor quer muito prendê-lo. Venha com a gente, que nós lhe entregaremos Davi. Os fofoqueiros que buscam sempre associação ao poder para empreenderem as covardias de sempre. Porque são de sempre. Destruição de reputações alheias de inocentes. Saul respondeu: que o Senhor abençoe vocês por serem tão bondosos para comigo. Vão e se informem novamente. Descubram com certeza onde Davi está e quem o viu ali. Dizem que ele é muito esperto. Descubram exatamente os lugares onde ele se esconde e voltem aqui sem falta. Conto com vocês e vocês serão muito bem remunerados. Então, irei com vocês e, se ele estiver lá, eu o pegarei, ainda que tenha de procurar em toda a terra de Judá. Então, eles voltaram para Zife, adiante de Saul. Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, num vale seco, ao sul de Gesimon. Saul e os seus soldados foram procurar Davi. Mas Davi ficou sabendo e foi para uma passagem nas rochas do deserto de Maom e ficou lá.
Quando Saul soube disso, foi atrás de Davi, obstinadamente obstinado a assassinar Davi. Obstinação, obsessão doentia. O homem parou de governar para perseguir uma pessoa. Vejam só, que insensato. E o governo de Israel há perigo, enquanto o rei Saul empreende a sua vingancinha particular. Saul e os seus soldados estavam de um lado do monte, e Davi e os seus do outro. Estes fugiram depressa para escapar de Saul e dos seus soldados, que os estavam cercando para prendê-los. Afinal, era o soberano com o seu exército em sua mão, perseguindo um homem vulnerável e inocente, sem condições alguma para defender-se. Mas, justamente nesse momento, um mensageiro chegou e disse a Saul: volte imediatamente, os filisteus estão invadindo o país. O cara abandona o poder para fazer vingança particular, as defesas do país se vulnerabilizam e os filisteus, povos inimigos de Israel, invadem o país. Esse Saul, pelo amor de Deus, tremenda estupidez. Onde há inveja, impera a burrice. Volta imediatamente, rei. Os filisteus estão invadindo o nosso país. Então, Saul parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. Saul parou de perseguir Davi e foi cumprir as suas obrigações. É por isso que aquele lugar é chamado de Rocha da Separação. Davi saiu e foi para os lugares protegidos da região da fonte de Gede. Que maravilha, que maravilha. Vejam só a inteligência do próximo tópico. Davi deixa de matar Saul com todos os motivos justificáveis para atacar Saul. Davi poupa a vida do rei. Jamais tocarei na vida do ungido do Senhor. O rei Saul enlouqueceu, surtou, mas ainda é a autoridade em exercício no poder. Portanto, da minha mão jamais sairá nenhum mal contra a vida do rei e contra a vida do seu governo. Sou servo de Deus. Eu oro para o sucesso do meu país, independentemente de quem esteja no poder. Davi deixa de matar Saul. Da minha mão não sairá o mal. Quando Saul voltou da luta contra os filisteus, soube que Davi estava na região deserta que fica perto da fonte de Gede. Então, escolheu 3.000 homens dos melhores soldados de Israel e foi com eles procurar Davi. Davi e os seus homens estavam a leste das rochas dos cabritos selvagens. Quando Saul voltou da luta contra os filisteus, soube que Davi estava na região deserta que fica perto da fonte de Gede. Então, escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel e foi com eles procurar Davi e os seus homens a leste das rochas dos cabritos selvagens. Saul chegou bem junto a uma caverna de alguns currais de ovelhas perto da estrada, e ali entrou,
para satisfazer as suas necessidades. O rei foi jogar um barro, foi se aliviar. Saul chegou a uma caverna, junto de alguns currais de ovelhas, perto da estrada, e entrou ali para satisfazer as suas necessidades. Aconteceu que Davi e os seus homens estavam escondidos mais no fundo da caverna. Então, eles disseram a Davi: Davi, é agora. Esta é a sua oportunidade. O Senhor Deus disse que lhe entregaria o seu inimigo nas suas mãos e que você poderia fazer com ele o que quisesse. Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul e cortou um pedaço da capa do rei Saul, sem que ele percebesse. Mas aí a consciência de Davi começou a doer, porque ele havia cortado um pedaço da roupa do rei Saul. Então disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu senhor, que ele escolheu como rei. Da minha mão não sairá nenhum mal contra a vida do rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é o rei escolhido pelo Senhor. Assim, Davi convenceu os seus homens de que eles não deviam atacar Saul. Então Saul levantou-se, saiu da caverna e seguiu seu caminho. Davi saiu atrás dele e gritou bem assim: Rei Saul! Rei Saul! Ele virou-se e Davi, em sinal de respeito, se ajoelhou e encostou o rosto no chão. Então disse bem assim: por que é que o Senhor dá atenção às pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo? O Senhor pode ver por si mesmo que hoje na caverna o Senhor Deus o entregou a mim. Alguns me disseram que o matasse, mas eu não quis fazer isso. E disse que não levantaria um dedo sequer contra o Senhor, pois Deus o escolheu para ser rei. Veja, meu pai, veja só o pedaço da sua capa que está na minha mão. Eu cortei o pano, mas não matei o Senhor. Isso prova que eu não penso em me revoltar em rebelião contra o Senhor, nem em fazer-lhe nenhum mal. Sou inocente, sou inocente, sou inocente. Eu sabia muito bem que o Senhor está procurando me matar, mas mesmo assim eu não o ataquei. Que o Senhor julgue qual de nós está errado. Que Deus nos julgue. E que ele castigue o Senhor pelo que fez contra mim, porque eu não vou atacá-lo de jeito nenhum. Como diz o velho ditado, o mal vem dos maus, e eu não sou mau, eu sou um homem bom. Mas eu não lhe farei nenhum mal, porque o mal vem dos homens maus. Vejam o que o rei de Israel está tentando matar. Vejam só o que ele está caçando: um cachorro morto, uma pulga. Rei Saul, eu sou um cachorro morto. O senhor está chutando a cara de um cachorro morto. Isso não faz sentido. O Senhor Deus vai julgar e decidir qual de nós dois está errado. Que ele me julgue, me defenda e me livre do Senhor. Quando Davi acabou de falar, Saul disse bem assim: é você mesmo, meu filho. É você mesmo, meu filho Davi. É você mesmo. Acho que é você mesmo. E Saul começou a chorar. Dor na consciência. Veio um momento de lucidez e sobriedade. Então
O rei Saul disse bem assim a Davi: você está certo e eu estou errado. Você tem sido muito bom para mim, enquanto que eu lhe tenho feito muito mal. Hoje você mostrou o quanto é bom para mim, pois não me matou, embora o Senhor Deus me tivesse entregado a você. Será que alguém, depois de pegar o seu inimigo, o deixa ir embora são e salvo? Que o Senhor Deus o abençoe, meu filho, pelo que você fez hoje por mim. Agora estou certo de que você será rei de Israel e de que durante o seu governo haverá justiça e o reino continuará firme. Mas jure em nome do Senhor que você não acabará com os meus descendentes, e assim o meu nome e o nome da minha família não serão esquecidos. E assim Davi jurou. Então Saul foi para casa, e Davi e os seus homens voltaram para a fortaleza. E assim Davi jurou, porque já havia jurado ao filho do rei, a Jonatas: cuidarei da tua descendência, e se eu me for pelas mãos do seu pai, você cuidará da minha descendência. O cuidado mútuo pela descendência, reciprocidade absoluta, que beleza! Para a gente fechar este vídeo, vamos trabalhar a leitura de 2 salmos que são verdadeiros, na verdade é porque é um palíndromo perfeito e absoluto. Vamos experimentar a inteligência do Salmo 37 e a inteligência do Salmo 73. Leiam da esquerda para a direita e da direita para a esquerda e perceberão ser um palíndromo perfeito e absoluto, principalmente no sentido que é o mesmo. A todo momento faremos a composição e conjugaremos a leitura da história do rei Davi com os salmos, independentemente de quem seja o autor dos salmos. Importa para nós o espírito dos salmos, apenas isso. Então vamos acessar a este palíndromo perfeito e absoluto. Que mensagem! Salmo 37. Não te exasperes por causa dos homens perversos. Não invejes os homens iníquos, pois eles secarão depressa como erva e murcharão como verde relva. Confia no Senhor e faze o bem, apenas isso e nada mais. Habita uma terra e cultiva a fidelidade. Que o Senhor Deus seja a tua delícia, e Ele te dará o que o teu coração pede. Recomenda teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Fará sair a tua justiça como a aurora, teu direito como meio-dia. Descansa no Senhor e nele espera. Não te exasperes por causa de quem triunfa empregando a intriga. Não se preocupa com a fofoca dos faladores. É um princípio bíblico. É um princípio dos salmistas. Descansa no Senhor e nele espera. Não te exasperes por causa de quem triunfa empregando a intriga através da fofoca e da maledicência. Segura a ira, reprime o furor. Não te exasperes a ponto de agir mal, pois os perversos serão exterminados, serão excluídos.
mas os que esperam no Senhor possuirão uma terra. Aguarda um momento. Já não haverá o perverso. Olha o seu lugar, já não está mais. Mas os marginalizados possuirão uma terra e desfrutarão de grande prosperidade, prosperidade de paz. O perverso faz intrigas contra o homem honrado e justo, e range os dentes e uivam contra ele. São muitos perversos, uivantes e babantes, sedento por exterminar a vida do homem honrado. Mas o Senhor se ri deles, porque vê que a hora deles está chegando. Os perversos desembainham a espada e ajustam entesando o arco para bater homens pobres, vulneráveis e humildes, para assassinar os homens retos. As suas próprias espadas lhes atravessarão o coração. Seus próprios arcos se quebrarão. A condenação dos faladores são as suas próprias palavras. Deus não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém. O justo evita toda violência de sentimento e ação. O justo mantém-se sempre na boa conduta. Mais vale a escassez de um homem honrado do que a opulência de riquezas de muitos perversos, pois os braços dos homens perversos serão quebrados, enquanto que o Senhor sustenta os homens honrados. O Senhor se ocupa dos dias dos homens bons, sua herança durará para sempre. Em plena carestia se saciarão, não murcharão na estação má. Em plena carestia se saciarão. Mas os homens perversos perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como o verde de um prado. Em fumaça se dissiparão. O perverso pede emprestado e não devolve. O homem honrado se compadece e reparte, dá de graça. Aqueles que o Senhor abençoa possuirão uma terra. Já aqueles que ele amaldiçoa serão excluídos. O Senhor assegura os passos do homem bom e se ocupa de seus caminhos. Em plena carestia, os homens bons se saciarão. O Senhor se assegura dos passos do homem bom e se ocupa de seus caminhos. Ainda que tropece, não cairá, porque o Senhor o segura pela mão. Em plena carestia, os homens bons se saciarão. Fui jovem, já sou velho, mas nunca vi um justo mendigando o pão, abandonado, nem sua descendência mendigando o pão. Todo dia ele se compadece e dá de graça. Sua semente será para sempre bendita. Em plena carestia, o homem bom se saciará. Afasta-te do mal e faze o bem, e sempre terás uma casa, porque o Senhor ama o homem direito e não abandona os seus devotos. Os criminosos são aniquilados, a estirpe e linhagem dos homens perversos se extinguirá, se extirpará. Os homens honrados possuirão uma terra e habitarão para sempre nela. Em plena carestia, os homens honrados se saciarão. A boca do homem honrado medita a sensatez, sua língua pronuncia o direito, leva no coração a lei de seu Deus, seus passos não vacilarão. O perverso espia o homem honrado, tentando matá-lo. O Senhor não o entrega em suas mãos, não permite que o condenem num julgamento.
Espera no Senhor, segue seu caminho. Ele te levantará para possuíres uma terra e verás a expulsão dos homens perversos. Vi um perverso que se gabava orgulhosa e soberbamente, prosperava como cedro frondoso, belo, garboso, se achava. Voltei a passar, já não estava lá. Procurei-o e não se encontrava. Observa, porém, o homem íntegro, vê o reto. O homem pacífico tem um futuro de paz, mas os ímpios perversos serão aniquilados em massa. O futuro dos homens perversos ficará truncado. Do Senhor vem a salvação dos homens honrados. Ele é sua fortaleza durante o perigo. O Senhor Deus os auxilia e os livra. Livra-os dos homens perversos e os salva, porque nele se abrigam. Palíndromo perfeito e absoluto. Lemos o 37, leiamos o 73. É isso. Aceleremos, porque já está chegando a nossa hora da atividade da Escola de Campeões. Vamos lá, mas priorizemos o palíndromo perfeito e absoluto, que são estes dois salmos, 37 e 73. Mesmo sentido, mesma significância, intertextualidade a partir de intertextualização absoluta. Dois textos perfeitos que formam um palíndromo perfeito e absoluto. Algarismicamente, digamos assim, e no sentido, na semântica. Algoritmos e sentido perfeitos. Um palíndromo perfeito. Curiosidades, né? Salmo 73. Como Deus é bom para o homem honrado. Deus para os limpos de coração. Mas eu, por pouco, meus pés tropeçam. Fui olhar para a conduta dos homens maus e me distraí. Comecei a me distrair olhando para a vida dos outros, daqueles que prosperam praticando o mal. Mas eu, por pouco, meus pés tropeçam. Quase resvalaram minhas pisadas, porque eu invejava os homens perversos, vendo a prosperidade deles. Por quê? Eles não passam necessidades. Suas matreirices os engordam cada vez mais. Para eles não há dissabores. Seu ventre está sadio e roliço. Não passam as fadigas humanas, nem sofrem como os demais homens. Por isso, seu colar é o orgulho e vestem traje de violência. Seus olhos surgem entre as carnes, eles passam fantasias pela mente. Insultam e falam com malícia, e do alto ameaçam com a opressão. São predadores. Sua boca se atreve contra o céu, e sua língua passeia pela terra. O que eles falam de maldades são tendências. Por isso, seus secazes e séquitos de seguidores os seguem e deles bebem copiosamente, a largos sorvos, pessoas que consomem 100% de todo dia só maldade, bebem copiosamente, só maldade. Eles dizem: irá Deus saber disso? O Altíssimo irá perceber? Assim são os homens perversos, sempre seguros, acumulam riquezas. Então, para que purifico minha consciência e lavo minhas mãos como inocente? Sou inocente debaldemente? Inutilmente sirvo a Deus?
Para que suporto eu o dia todo e me corrijo a cada manhã em oração? Se eu dissesse, vou falar com eles, estaria renegando a estirpe de teus filhos. Meditava eu para entendê-lo, mas parecia-me muito difícil, eu estava me consumindo, até que entrei nos átrios do mistério de Deus e compreendi o destino deles. Eu era um tolo, é verdade, porque, sim, Deus, eu sei que tu os pões no resvaladouro e os precipitas na ruína. No momento causam horror e acabam consumidos de espantos, fobias e mais fobias, como um sonho e pesadelo ao despertar, Senhor. São imagens tenebrosas. São aquelas imagens tenebrosas. Quando meu coração se azedava e os rins me espicaçavam, eu era um nécio e ignorante, era um animal diante de ti. Estava diante de Deus com o sentimento de inveja de homens maus e perversos. Mas eu sempre estarei contigo, Deus. Pegas na minha mão direita e me guias segundo teus planos e me levas a um destino glorioso. A quem tenho eu no céu? Contigo. O que me importa a terra? Deus, tu és a minha delícia, ó Deus. Ainda que minha carne e minha mente se consumam, Deus é a rocha de minha mente, minha porção perpétua. Sim, os que se afastam de ti se perdem, destróis os que te são infiéis. Para mim, a felicidade é estar junto de Deus, fazer do Senhor a minha delícia e o meu refúgio, e narrar de Deus para todas as nações, todas as ações divinas de Deus. Amém, amém, amém e amém. É isso, moçada da Escola de Campeões. Na carestia, os homens bons se saciarão em Deus. Tenhamos fé absoluta em Deus, porque Deus é maior, pois Deus é amor. Amém. Amemo-nos. Eis o primeiro mandamento com promessa. Todos os outros mandamentos decorrem deste. Amemo-nos a nós mesmos e aos nossos semelhantes, fazendo assim e apenas assim, só se e somente se fazemos assim, aí sim amaremos a Deus. É isso. Deus nos abençoe, Deus vos abençoe. Amém.